Chegamos, 26º episódio do nosso podcast Smells Like Futebol. Aqui você sabe muito a respeito do futebol, sempre com uma boa trilha sonora, um bom rock and roll de fundo. Opa, hoje não é rock and roll, não é rock and roll. Maurício, que a gente escuta, aliás, com muita justiça. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Léo? Tudo bem, pessoal que está escutando a gente? Pois é. Olha o que nós estamos fazendo com Smells Like Futebol. E quem disse... movimento. Estamos traindo movimento. Pode ser que sim, pode ser que não, mas às vezes, um rap, um samba, um frevo são muito mais rock, tem muito mais atitude rock do que o próprio rock. Porque o que tem rockzinho bem mais ou menos, né? Vamos combinar de ter muito roqueiro também mais ou menos. Então a gente resolveu aqui, neste programa, fazer uma homenagem para o grande Ubirani. Ubirani, que faleceu agora nessa semana que passou, grande músico, absurdamente respeitado por todo mundo, que é do samba, né? Inclusive, Beth Carvalho, que também já se foi, uma maravilhosa artista. Inclusive, tem que contar essa história. Eu acho que eu assisti ou o último show, ou talvez um dos últimos shows de Beth Carvalho. Sim, aqui em São Paulo tinha uma cama, meio um divã, e ela cantou deitada. Eu tava lá naquele show e foi assim, maravilhoso, um show assim, absurdamente emocionante, porque fazia um tempo que ela não cantava, tinha até cancelado alguns shows e voltou naquele show e foi assim, primoroso. Ela trouxe bastante aquela história do pessoal do Cacique de Ramos e tudo mais, contou também a história ali do pessoal do Fundo de Quintal, que é a banda que nós estamos escutando aqui, o grupo que nós estamos escutando, o grupo Fundo de Quintal, que traz o disco é o Palco Iluminado, lançado em 1994, e é um disco que de certa forma faz ali uma homenagem, ali uma história, recupera um pouco da história de vários anos, de todos esses anos ali do grupo Fundo de Quintal. E a gente vem aqui para homenagear o Ubirani, né, que, como as pessoas dizem, é o inventor, provavelmente, do repique de mão. E eu estava essa semana tendo uma conversa com o Thiago para a gente entender o processo do repique de mão. E eu, né, algumas pessoas sabem, eu toco num bloco de carnaval, no Vai Quem Quer, aqui em São Paulo, e eu toco caixa, né? E a gente tá falando, nossa, o repique de mão, etc. Mas, Maurício, o que é o repique de mão? Olha, o repique de mão é assim, você toca, em vez de você tocar com a baqueta, você toca com a mão. E aí a gente foi investigar a construção do repique de mão, foi toda uma descoberta, né, Thiago, nesse processo de descobrir o motivo do repique de mão, como é que ele foi criado e qual é a importância dele para o samba, porque o grupo de Fundo de Quintal, na época, ali do Cacique de Ramos, tal, em Ramos, eles usavam alguns instrumentos que não eram necessariamente os instrumentos muito utilizados nas rodas de samba, por exemplo, como o ganzá, o bandolim, etc. Então, acho que o bandolim não, eu estou confundindo. O banjo. O banjo, isso, eu sabia que era o banjo, então não era um instrumento... O Fundo de Quintal foi o grupo responsável por trazer o banjo do country americano, né? O banjo era muito utilizado no country, na música country americana, né? E eles incorporaram o banjo no pagode, no samba, né? Isso foi maravilhoso. O Almir Neto que começou com isso, numa entrevista falou isso é coisa do Almir. Aliás, o Fundo de Quintal, depois você vai complementar a história do repique de mão, tá mal? Mas o Fundo de Quintal é tipo o Santos, né? Pra revelar. É verdade. Jogador, o Fundo de Quintal revela de personagem pro Santos. Maravilhoso, Almir Neto, Sombrinha, Cruz, Jorge Aragão, e dali do núcleo, não necessariamente do grupo, mas daquele núcleo, Céu Zeca Pagodinho, a Beth Carvalho, que ajudou o Fundo de Quintal a explodir também. É um núcleo ali de revelação pro samba que é uma coisa impressionante. E o Ubirani capitaneava tudo isso ao lado de outros importantes, mas ele era um dos capitães de tudo isso, né? Ele fundou o Fundo de Quintal e fundou o Cacique de Ramos, né? É uma importância fundamental para o samba brasileiro. Exato. Não, e a história que se conta é que muitas pessoas acabam nem conhecendo muito o Ubirani, quem não é dali do movimento, quem não é de samba, porque ele era um cara que ficava meio que por trás, meio segundo nome, meio terceiro nome. Ele fazia todo o processo acontecer, né? O pessoal se encontrava, ele
meio que organizava, foi o que você falou, né, Thiago, ou Fábio, ele meio que ficava ali na produção, criação, etc, mas não era o cara que ficava na frente no sentido de ser o nome principal. Você vai lembrar do Arlindo Cruz, você vai lembrar do Zeca Pagodinho, você vai lembrar desses nomes, mas o Birani talvez você não lembre. E se você não lembra, vai buscar a história desse cara, porque é um senhor absurdamente importante pro samba, né? E é isso. Terminando a história do repique de mão que você falou. Conta. Não, você estava contando. Não, e aí a gente foi buscar essa história do repique de mão, né? Porque a gente está acostumado nos blocos de carnaval ou também nas escolas de samba, o repique ele tem uma pele em cima e uma pele embaixo que você toca com baqueta, e o repique é aquele instrumento que chama a bateria, né? Quando a bateria toda para, e aí ou o mestre de bateria ou alguém ali indicado pelo mestre que faz aquele chamamento para a bateria responder, né? O tá, tudo. E aí é uma pessoa que tem que ter uma habilidade absurda ali, porque naquele momento não pode errar, porque se ele erra, desanda todo o processo, né? Uhum. Essa chamada da bateria tem que ser uma chamada absurdamente encaixada. E aí o Birani fez o quê? Ele utilizou esse instrumento ali, com um tom-tom, né? Ele pegou um tom-tom de bateria, ele usava o tom-tom ali meio que fazendo o serviço do repique, mas tocando com a mão, ou seja, ficava um pouquinho mais grave, um pouquinho mais gostosinho, porque claro, numa roda de samba você não dá pra descer a mão tocando com baqueta, né? Tem que ser mais na manha. E aí ele depois foi numa outra roda, tinha lá um repique, ele pegou o repique, tirou a pele de baixo do repique e começou a utilizar como um repique de mão. Então o Birani, além de tudo, inventou o repique de mão. O Maurício falou a respeito do Birani, que às vezes ficava ali num segundo plano, embora fosse de fundamental importância para o desenvolvimento do fundo de quintal e, de uma maneira geral, para o desenvolvimento do samba no Brasil. Mas ele tinha uma voz belíssima também, embora cantasse pouco. O Birani canta uma música chamada Nossas Raízes, em que ele demonstra toda a afinação que ele tinha. Um vozeirão, sabe, uma voz grave, super afinado, um sujeito que canta fácil, que cantava fácil. Eu adoro cantor que canta fácil, sabe? Abre a boca e já sai cantando, sem fazer esforço. Você nem percebe, olhando no pescoço do cantor, que ele tá fazendo algum esforço, sabe? Você não vê veia saltando. Né? Exatamente. Você abre a boca e já consegue cantar num tom agradável e super afinado. O Birani era desses, embora não fosse dos principais cantores do fundo de quintal. E para ter uma noção, né, o Dream Team que era, né, a primeira formação do fundo de quintal era com Almir Guineto, vira presidente, que né, ficou até hoje, né, o Jorge Aragão, Noeci, Sereno, Sombrinho e o Birani. Isso aí parece ataque de time famoso. É maravilhoso. Né? É muito bom mesmo. E o palco iluminado... Que já tinha o Mário Sérgio cantando no palco iluminado, não tinha? Eu acho que sim, cara. Eu preciso confirmar a época aqui do Fundo de Quintal 1994. Mário Sérgio no cavaquinho. Tinha Mário Sérgio, exatamente. E tem um monte de música que estourou em rádio, né? Que o Fundo de Quintal, no comecinho da década de 90, no final da década de 80, eles ainda têm um sucesso incrível, né? Que é o do Chupim Continuar. Mas aí em 95 eles estouram de novo em rádio popular, né? Com esse disco. Com esse disco, tem Amor dos Deuses, Responde. Exato, esse disco é maravilhoso. Disco maravilhoso. E eles, nesse início da década de 90, sobretudo nesse disco, eles se adaptaram à cena do pagode daquela época, né? Isso. Eles transformaram um pouquinho o fundo de quintal, ainda lá com as raízes, né? Ainda com a essência do fundo de quintal, mas adaptado daquela cena do pagode um pouco mais romântico dessa época. Só que anos antes, se não me engano, em 91, o Fundo de Quintal lançou uma música que para mim é das mais belas deles. É uma melodia incrível, é um arranjo perfeito, que é Lucidez. 91. Eu acho essa música incrível, das 91, mais belas. 91, no álbum É Aí que Quebra a Rocha. Cara, essa música é fantástica. Mas eu tenho uma curiosidade para falar sobre isso. Se minha irmã estiver escutando, se as minhas amigas Renata e Juliana também estiverem escutando, nessa época ali, né, 91, etc., tinha uma outra banda, uma boy band que estava super estourada no Brasil, New Kids on the Block. Nossa. E aí elas piravam no New Kids on the Block, cara, piravam.
E aí eu provocava, eu não curtia, e foi exatamente nessa época, 90, 91, que tava rolando esse disco que vocês estavam comentando do Fundo de Quintal. Aí eu falava pra elas, olha gente, de boa, eu prefiro muito mais o Fundo de Quintal ao New Kids on the Block. E elas ficavam muito bravas comigo, ficavam putas comigo, que você tá me zoando? Eu fiquei, cara, não, Fundo de Quintal é bom. E aí hoje em dia, elas dão o braço a torcer. Cara, mas não tem comparação. Claro que não tem, mas aí você tá falando ali de pré-adolescentes curtindo o New on the Block. Meninas de 10, 11 anos na época, né? Isso, exatamente. Mas é engraçado chegar assim depois esse mundo falando, não, é verdade, o Fundo de Quintal é muito melhor. Pronto, gente, eu já tava certo desde aquela época. E aqui é claro que o programa veio por conta da música do Nirvana e tudo mais, mas os 4 gostam muito de samba também. Eu adoro samba, gosto muito de samba. Gosto. Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, nossa, tem muita coisa boa. Raça Negra, só pra contrariar esses mais, eu ia falar mais novos, não são mais novos, né? Enfim, aqueles que surgiram na década de 90, 80, 90. Dos nomes todos que vocês citaram até agora, Jorge Aragão, pra mim, é inalcançável, cara. Adoro. Jorge Aragão é fantástico. É outro também que canta fácil, né? Uma voz incrível. Aliás, tem uma versão de Lucidez com o Jorge Aragão cantando, né? Obviamente uma versão ao vivo, que é fantástica. Fantástica. E você falou, Fábio, de gente que canta fácil, Jorge Aragão é um, né? É um, o cara mal exatamente. Precisa abrir a boca e sai aquele trovão. Que voz linda, cara. Impressionante. Muita música boa. Bom, gente, a gente ficaria aqui os 50 minutos falando de Fundo de Quintal e de samba, mas não dá, né? Tem que falar de futebol um pouquinho. Quem introduz o assunto aí, por favor? Que eu já esqueci, na verdade. Não, mas só pra fazer às vezes, porque senão eu vou falar que a gente não Olha o ataque de sinceridade. Rapaz, eu esqueci o termo. Só pra fazer às vezes aqui, pra não falar que não citou, o Paulo Gorniak, que deu a dica do palco iluminado, que acompanha aqui o nosso programa, e ele fez uma coisa que eu não faria. Eu teria os dois como a gente tem, né, Fábio? Que ele falou que ele trocou um CD do Offspring pelo palco iluminado. Eu falei, não tem os dois. É verdade. Mas aí, grande dica do Paulo. Mas vamos dizer que dá pra você repetir mais vezes Fundo de Quintal, palco iluminado, do que ficar escutando Offspring. Se a gente colocar num repeat ali... que Offspring parece que ele tá sempre todo bravo, né? Ele grita, ele parece gritando. Meio Zed do Locademia de Polícia, parece que ele tá o tempo todo gritando, falando alto. E fica aquele agudo. Aí você fala, aí no final do disco você fala, ok. Aí você vai no Fundo de Quintal. Aí, só na maciota, só naquele jeito ali macio de escutar música, aí vai embora, não. Vamos lá, vamos pro futebol. Ninguém vai me ajudar, é isso? Não, então, na verdade o tema de hoje é o seguinte, a gente vai discutir aqui hoje de tudo que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, até de forma surpreendente o São Paulo na liderança, mas agora começou, enfim, ser mais ameaçado com a derrota pelo Corinthians. A gente grava hoje dia 14 de dezembro, mas a grande questão que a gente vai discutir aqui é se tem algum time jogando futebol de líder, porque a gente tem o São Paulo líder, tem o Flamengo que voltou a vencer, tem o Atlético Mineiro que vai e não vai, mas será que alguém tem convencido de forma a gente achar que vai conseguir disparar na liderança, ou levar o campeonato, ou, enfim, tomar a liderança do São Paulo e ser campeão, ou se vai ser essa imprevisibilidade até o final? Olha... isso. Vai lá, manda brasa. Quem ia começar a falar aí? Eu acho que era, se atropelando. Eu acho que era o Fábio que estava empolgado para começar, mas ele deve dar uma travadinha. Acho que ele deu uma travadinha. Pode começar aí, então vamos lá. Eu acho que esse campeonato, por uma série de motivos, é o campeonato da irregularidade, né? Quando a gente pensou até nesse tema, eu e o Thiago, a gente estava conversando sobre isso. Ninguém tem um futebol de campeão, aquela coisa que você fala, ninguém toma o título desse time, jogando com consistência, com regularidade, um jogo atrás do outro. Por mais que o São Paulo tenha mantido 17 jogos de invencibilidade, agora quebrou a invencibilidade da sequência com o Corinthians, o futebol não era um futebol regular. Vários desses jogos foram jogos, inclusive, muito ruins. E outros jogos muito bons. Mesmo tendo disparado nos pontos, nos números, inclusive, do desempenho do time, melhor defesa, ataque,
O quesito que não é o melhor do campeonato é o segundo melhor. Em quase todos os quesitos o São Paulo está muito bem, mas o futebol em campo mesmo é muito questionado pela própria torcida, né? Aí o Flamengo, que todo mundo diz que tem, e eu concordo plenamente, que é o melhor elenco disparado do campeonato, um jogo muito bom, outro jogo muito ruim, o Atlético Mineiro também com futebol irregular. Então isso, ao meu ver, tem uma série de motivos. A Covid é um deles. Tem muito clube aí, por exemplo, o Internacional, que estava muito bem no campeonato e a diretoria conseguiu atrapalhar, né, o desempenho do time, saindo o Kudê. O Vasco, não que tivesse potencial para ficar nas primeiras posições, mas começou o campeonato bem com o Ramon. A diretoria demitiu ele, sabe-se lá por quê, e o time despencou, está na zona de rebaixamento, sério candidato aí para a Série B ano que vem jogar com o Cruzeiro, né? E provavelmente vai ter um trio de grandes na Série B, Cruzeiro, Botafogo e Vasco, mas eu não consigo apontar quem vai ser campeão, não. Acho que tá muito irregular, ao contrário dos últimos anos, que chegava na metade do campeonato, você já conseguia direcionar para quem o título deveria ir, quem tinha, ao menos você conseguia apontar quem era o melhor time do campeonato, o melhor jogador. Esse ano eu não consigo apontar nada. Tem acontecido uma coisa interessante nesse ano, porque assim, o calendário do futebol brasileiro já é sempre uma bagunça e já é tudo muito acumulado, né? Esse ano mais ainda. Então um time passa de uma grande fase para uma fase ruim em questão de 2 semanas, 3 semanas. Porque se em 10 dias muitas vezes você joga 4 vezes, em um mês você passa de uma fase boa para já, será que esse técnico tem que ser demitido? Então isso faz com que, e até sem tempo para ninguém está com tempo de treinar, agora um pouco mais o Flamengo e o Atlético, né? E até talvez caiba uma crítica mais ao Atlético, que poderia estar jogando mais. Eu acho que é o único time que poderia estar apresentando mais do que tem apresentado. A estabilidade do Atlético, eu acho que não justifica com o tempo que ele teve para treinar em comparação às outras equipes. O Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro. Então, por isso, a gente acaba, uma hora parece que um time vai embalar, mas depois cai um pouco de rendimento, o que é normal também para um calendário assim, porque uma lesão, 2 lesões, ou até um surto de Covid, né, que agora esse ano a gente tem também essa imprevisibilidade também, tudo isso faz com que a oscilação seja muito grande. Eu estava olhando a campanha do Kudê, por exemplo, no Celta. O Kudê, se não me engano, fez 3 ou 4 partidas pelo Celta, à frente do Celta. Quantos jogos o Abel já fez, por quantas competições, nesse tempinho que a gente tem? Só dá a impressão que o Abel está há mó tempão no Inter, e deve ter feito pouco mais de um mês à frente do Inter. Ele já jogou Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, já entrou em crise, já se apresentou bem contra o Boca, mas mesmo assim caiu. Então, é uma série de situações e de variantes que faz com que a gente fique completamente perdido na hora de fazer uma análise. A gente tinha o São Paulo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, há 17 jogos invicto, e com uma sequência de últimas 5 partidas antes da partida contra o Corinthians, com um futebol bastante convincente. Só que no meio desses 17 jogos, tiveram eliminações também, né? Teve a eliminação na primeira fase da Libertadores, teve a eliminação para o Lanús na Sul-Americana, o São Paulo conseguiu cair em 2 competições aí seguidas, então teve boa fase misturada com a má fase nos mata-matas. É tudo uma situação muito complicada. Olhando de fora, eu acho que agora, por tempo para treinar e até pelos adversários que tem, o elenco que tem, o Flamengo eu vejo como um time que pode despontar a desenvolver um bom futebol, e se não um futebol exemplar, suficiente para vencer mais jogos dos seus adversários e aí conquistar o título. Se fosse para apostar, mas você aposta no fácil, aposta no melhor elenco com mais tempo para treinar. Agora, futebol dentro de campo, a gente vê o Palmeiras, por exemplo, com um futebol bastante sólido, mas já com uma distância para os líderes muito grande. O Palmeiras também está em 3 frentes. Então tudo isso vai implicar, será que eles vão avançar para a fase semifinal e final, e aí vai jogar com uma equipe reserva no Brasileiro, que isso perde competitividade? Será que vai cair numa fase antecipada da Copa do Brasil, da Libertadores, e aí vai se dedicar ao Brasileiro, e aí dá tempo de se recuperar? Porque você pode desenvolver um grande futebol, mas ainda assim não conseguir alcançar o líder, né? Então esse campeonato tem uma peculiaridade muito interessante, está muito difícil de a gente fazer qualquer prognóstico. Eu também acho. A pergunta foi se alguém está jogando para ser campeão, né? Eu acho que alguns times já jogaram para ser campeão, mas é muito difícil manter isso durante um campeonato tão longo por muito tempo. No último mês, o São Paulo, sem dúvida alguma, jogou para ser campeão, jogou futebol de campeão. As últimas partidas do São Paulo foram excelentes até esse último jogo
contra o Corinthians, né? Esse último jogo antes da nossa gravação. Foi um jogo muito ruim do São Paulo. Mas antes disso, o time fez grandes apresentações. O São Paulo fez nesses últimos jogos, nos últimos 20 dias, desde que despontou, tirou os jogos atrasados, despontou na liderança do campeonato, o São Paulo apresentou o melhor futebol do Campeonato Brasileiro até aqui, né? Porque o Internacional lá no início jogou para ser campeão, mostrou futebol de time campeão, mas não aguentou o tranco, né? Caiu de rendimento, Galhardo caiu de rendimento. Eu falei aqui, né? Uma hora ou outra o Galhardo ia cair de rendimento, não era possível, né? O Galhardo verdadeiro surgiu com 31 anos? Não. O Galhardo com 31 anos despontou nesse campeonato, talvez com a melhor fase da carreira. Então, uma hora ou outra, ele ia cair de rendimento. Era natural que acontecesse. O Inter, a diretoria do Inter ainda colaborou demais, proporcionando a troca de treinador. Então, o Inter já jogou para ser campeão, por pouco tempo. Hoje não joga mais. O Atlético, em muitas partidas, apresentou futebol de campeão, mas é um time muito inconstante, né? Ganha muito, mas perde muito também. Então, não dá para apostar no Atlético. O Palmeiras é um time eficiente, para mim não mostrou um grande futebol ainda, um futebol para ser campeão. O Flamengo também ainda não mostrou, embora seja a equipe que tenha mais capacidade para fazer isso, mas até agora não fez, em nenhum momento do campeonato. Pode ser que nessa reta final faça. E aí apresente o futebol de campeão no momento certo, no momento decisivo. Hoje, quem por mais vezes apresentou futebol de campeão e quem apresentou o melhor futebol de campeão, até aqui no campeonato, foi o São Paulo. Por muitos jogos seguidos, foram 17 jogos de invencibilidade, até essa partida ruim contra o Corinthians. Mas aí entram outras tantas coisas que fazem com que a nossa avaliação fique absolutamente comprometida. É muito difícil você comparar os times do Campeonato Brasileiro olhando apenas os elencos e tentando fazer um paralelo com os potenciais de cada um. Porque há muita distorção técnica quando um time, vou pegar Corinthians e São Paulo como exemplo, porque é o jogo mais fresco que está na nossa cabeça e aqui na nossa análise. Há muita distorção técnica quando um time entra em campo 4 vezes em 11 jogos e o outro apenas 2, no primeiro dia e no 11º dia, com 10 dias de descanso. 4 vezes em 11 dias, né? Em 11 dias, eu falei 11 jogos, né? 4 vezes em 11 dias e o adversário 2 vezes, uma no primeiro dia, outra no 11º dia, com 10 dias de descanso no meio. Desses 10 dias do meio, o outro adversário já jogou 3 vezes. Então há uma distorção técnica absurda. Você não consegue fazer uma análise puramente técnica, porque há outros fatores envolvidos. E o campeonato foi inteirinho assim, e vai continuar sendo, né? O Thiago falou, o Palmeiras está em 3 frentes, o Flamengo está em uma só. Por incompetência do Flamengo é verdade, mas está em uma só. O Atlético está em uma só desde o início, por incompetência do Atlético no ano passado. Mas, você entende? Fica difícil demais você analisar só tecnicamente, você olhar apenas para um elenco e tentar encontrar a capacidade total daquele elenco, sem analisar todo o contexto que está em volta. Contexto que gera uma distorção técnica muito grande. Por isso até que eu critico, acho que o único clube que eu critico, que eu acho que cabe crítica, é o Atlético Mineiro, porque o Atlético, desde o começo do Campeonato Brasileiro, só tem o brasileiro. E o Sampaoli, o estilo do Sampaoli é de muita intensidade. Então você já imaginava que o Atlético teria uma intensidade maior do que o dos adversários. Com mais tempo para treinar, por mais que não seja muito mais que os outros, mas como você disse, você tem uma semana para treinar e o outro time joga 3 vezes na semana, a disparidade está aí, está dada, né? E o Atlético Mineiro, em algumas oportunidades, deixou a desejar, mesmo com o elenco sendo montado durante o campeonato e tudo mais. Eu acho que é o único time que talvez poderia estar um pouquinho mais à frente do que está hoje. Até pela expectativa criada em cima do Sampaoli. É claro que teve um surto de Covid no Atlético, a gente não tem que esquecer isso. Mas ainda assim o padrão de jogo poderia estar um pouquinho mais estabelecido. O Atlético tem tido no retorno uma campanha melhor do que teve no turno, mas ainda assim já são 7 derrotas. Então, em 7 derrotas em 25 partidas. Então, acho que poderia estar um pouquinho além. Mas você disse muito bem, não dá pra gente
para a gente cravar nada, e fica muito difícil essa análise por conta disso. Você tem algumas equipes descansando mais, outras menos, e nesse acúmulo de jogos, né, faz muita diferença. Eu acho que o time que faz tempo assim, né, relativo, nesse campeonato, parece que é um campeonato longo, mas ele tá apertado em poucos meses, né? Desde que o Abel chegou no Palmeiras, eu acho que de todos os times do campeonato que eu vejo jogando com mais segurança é o Palmeiras. Até comentei com vocês já fora do ar, que para mim o Palmeiras é o favorito a vencer, se conseguir manter o desempenho que tá tendo agora, porque desde que o Abel chegou, eu acho que o Palmeiras não enfrentou com o Abel nenhum grande time ainda. Ele vem jogando com muita consistência, com muita segurança, muita regularidade, ao contrário de todos os outros, mas mesmo na Libertadores, quanto no Brasileiro, não enfrentou grandes times. Talvez até na Libertadores, o único time realmente mais organizado que o Palmeiras enfrentou foi agora, já nas quartas de final, contra o Libertad, e sofreu para conseguir um empate lá em Assunção, né? Você ia comentar algo, Fábio? Não, eu ia dizer que a situação do Palmeiras é complicada porque existem outros tantos times envolvidos na disputa, né? Sobretudo o Atlético Mineiro, Flamengo e São Paulo. O Grêmio um pouquinho mais atrás, junto ali com o Palmeiras. Mas colocando ali na ponta do lápis e partindo já para a matemática, na comparação com o líder, que hoje é o São Paulo. São Paulo tem um aproveitamento, estava em 69%, deve ter caído um pouquinho, deve estar em 66%, alguma coisa assim, né? Para o Palmeiras conseguir ultrapassar o São Paulo, esquecendo Atlético e Flamengo, o aproveitamento do São Paulo tinha que cair muito, ir ali para casa dos 50%, 55%, e o Palmeiras tinha que bater quase 80% de aproveitamento, para que houvesse a mudança na tabela. Então a situação é complicada, né? É uma corrida contra o tempo também, né? Não há muito tempo, não há muita rodada, parece muito, mas não é. Não há muita rodada aí disponível para que haja essa troca de posições com um percentual de aproveitamento tão distante por enquanto. Posso fazer um comentário, já que você falou da porcentagem de aproveitamento, Fábio? Uma curiosidade, é claro que não muda ali que é para quem vai ser campeão, né? Mas hoje em dia, o Bragantino tem aproveitamento de 66%. Red Bull Bragantino tá a 6 jogos, né? Dá 6 jogos invicto, 18 pontos disputados ali, fez 12, tá com 66% de aproveitamento. No segundo turno? Sim, nos 6 últimos jogos. Nos 6 últimos jogos. Nos 6 últimos jogos. Que dá o segundo turno, né? Que dá pra dar o segundo turno, são 25 rodadas. É basicamente isso. Então nessa. E ele tava lá. Lidar como rebaixado, né? Não, o Corinthians chegou ao aproveitamento de G4, né? No segundo turno. O Corinthians está com aproveitamento de G4. Mas é difícil você manter até o fim, né? Até a rodada passada, eu não fiz os cálculos dessa rodada, né, mas até a rodada passada, imaginando aquele número mágico de que ninguém foi campeão ou ninguém foi vice fazendo de 75 pontos para mais, né? Uhum. O Santos foi o time do ano passado que fez 75 pontos, né? Então, a gente, pensando nesse número mágico, o Flamengo, para passar essa campanha, tinha que fazer, da rodada passada até o final, 73% dos pontos. O que não é nenhum absurdo se a gente pensar, por exemplo, comparar com as campanhas dos últimos campeões, dos últimos anos, mas não é o que tem acontecido, né? Já o Palmeiras, para chegar nessa marca, teria que ter um aproveitamento de 82%. Então, eu acredito de fato que o Palmeiras possa ser até quem tem o maior aproveitamento em número de pontos daqui até o final do campeonato, mas talvez não seja o campeão por conta dessa distância que já abriu. Porque assim, não é uma perseguição a um só, né? Foi o que você falou, né, Fábio? Você tem outros times que também tem que piorar, ou piorar não, ou melhorar menos do que o Palmeiras, mas menos a ponto do Palmeiras ainda conseguir ultrapassar, né? Então é uma matemática complicada aí. E analisando os confrontos e pensando em quem tem um torneio só, por isso que eu acho que o Flamengo vem com uma chance boa, se tiver minimamente, eu acho que não precisa desempenhar um grande futebol, não. O Flamengo tem valores individuais que decidem jogos. O Rogério, quando assumiu, estava com um time muito esfacelado, tanto é que não conseguia colocar a equipe ideal nunca, e agora vai ter tempo para recuperar um pouco mais, ou mais tempo do que os outros, para recuperar um pouco mais esses jogadores fisicamente,
E o Flamengo, por si só, tem talentos individuais que decidem jogos, né? A partida contra o Santos foi algo interessante. Você falar que uma equipe não jogou bem, vencendo por 4-1. O Flamengo jogou pro gasto, não foi uma exibição brilhante. Tudo bem que eram as reservas do Santos, mas foi 4-1, né? Então você imagina isso pegando Goiás, Sport, enfim, mesmo o clássico contra o Vasco, tende a ganhar muito mais pela qualidade técnica. Se o Rogério conseguir dar um pouquinho mais de padrão para essa equipe, fica difícil segurar o Flamengo com um time mais descansado e tecnicamente mais forte. De segurar nesse sentido, né? Não que vai ser avassalador, mas que vai conseguir conquistar as vitórias. Sim. Uma coisa que a gente precisa retomar teve um episódio que nós conversamos sobre o número de pontos do campeão. A gente chutou ali alguns valores. E a gente, naquele episódio, eu não lembro dos valores, não vou lembrar agora dos valores, quanto que a gente tinha chutado de pontuação, mas a gente já tinha chutado uns valores mais baixos para esse campeonato. A gente sabia que ia ser uns valores mais baixos. Eu acho que eu fui o que chutei mais para cima e chutei 76 pontos pro campeão. Eu acho que eu falei 73. Eu lembro que eu chutei mais. Eu lembro de ter descido mais alto entre nós e eu chutei 76, se eu não me engano. Eu não lembro quanto vocês tinham chutado. Então, também tem isso, né? Vocês estão mirando ali num valor referente aos anos passados, mas a gente já vem fazendo análises aqui na sequência do nosso podcast, fazendo análise de que provavelmente a gente não vai ter uma pontuação muito alta justamente por essa característica desse campeonato. Era exatamente esse ponto que eu ia chegar. Eu não estava nesse episódio aí, mas me corrijam, faltam 13 jogos, né? Para cada time, tirando o Palmeiras, o Grêmio e o Flamengo, e o Vasco tem um jogo a menos cada, né? Faltando 13 jogos, então são 39 pontos em disputa. O São Paulo lidera com 50. Para ele chegar nos 75, 76 que o Maurício, por exemplo, falou, desses 39, teria que ganhar 25, 26 pontos, né? Eu não sei se chega nessa pontuação, não. Eu tô mais para ainda até pela irregularidade, pela temporada maluca que a gente tá tendo, eu tô mais para arriscar a pontuação que o Thiago falou. 73 pontos, mais ou menos. Acho que ninguém vai ter uma pontuação muito alta esse ano, não. É isso. Quantos pontos? Eu não tô com a tabela aqui agora, rapaz. Eu não atualizei minha tabela depois da rodada do fim de semana. Mas o São Paulo tá 4 pontos à frente do Galo, 5 à frente do Flamengo. O Flamengo com um jogo a menos. E 7 à frente do Palmeiras e Grêmio, é isso? 9 à frente do Palmeiras, mas com um jogo a menos também. E o Grêmio? O Palmeiras um jogo a menos. E no Grêmio também. Do Grêmio. Isso. Com jogo a menos também. Quer dizer, se para o São Paulo é difícil chegar aos 76 pontos, faltam 26, bota mais 9 pontos aí para os outros, né? É difícil demais, mesmo com esse jogo a menos, né? Levando em consideração que um jogo a menos aí de Grêmio e Flamengo é um jogo incomum, né? Os dois se enfrentam ali e um praticamente mata o outro, né? E esse jogo é só na metade final de janeiro, né? Então até aquele papo que a torcida do Flamengo tinha de que o São Paulo foi beneficiado, tá com jogos a menos. Agora quem vai ficar um bom tempo com um jogo a menos é Flamengo e Grêmio, né? E a gente já Palmeiras eu já faria a conta aí contando com 3 pontos, porque eu vou ficar muito surpreso se não ganhar do Vasco. E a gente se acostumou mal, porque no final da década dos anos 2000, né, 2000 a 2010, você tinha uma média para o campeão, para alguém se sagrar campeão, 71, 72 pontos. Então o Flamengo foi campeão com 67, o Corinthians foi campeão com 71, o Fluminense com 71. Já para essa segunda década, você pega os últimos campeonatos, né? Então o Flamengo ano passado esmagou todo mundo com 90, você tinha Palmeiras com 80, depois o Corinthians, o Corinthians 2017 fez 72, mas o Palmeiras 2016 fez 80 de novo. Então a gente acabou se acostumando. O Corinthians do Tite não fez 81 também? O Corinthians do Tite fez 81, exatamente, e o Cruzeiro em 2014 fez 80. Então você tinha 80, 81, 80, e só o Corinthians 2017 que caiu, fez essa média cair. Então a gente se acostumou também com o campeão nos últimos anos, passar de 80 pontos. Esse ano vai lembrar mais aquele ano de 2008, 2009, 2010, ou tende a acontecer isso, né? E aí a briga passa a ser mais imprevisível, né, nesse sentido.
Mas aí, não só falando sobre o título, eu queria falar aqui também sobre alguns times que surpreendem positivamente, mesmo que não vão lutar para o título, que para mim, indiscutivelmente, para mim é Santos e Fluminense. Santos e Fluminense são dois times que surpreendem, porque o Santos, o que aconteceu politicamente com o Santos é uma crise que você acha que o time vai lutar para não cair, porque tem atraso do salário, tem troca de treinador de uma forma bizarra, como aconteceu, né, do Gesualdo ter saído. Tem a queda de um presidente, e mesmo assim... Gesualdo hoje assumiu Boa Vista, o Boa Vista, né? Boa Vista lá em Portugal. Já largou mão da aposentadoria de vez, né? Não vai. E o Santos está na 8ª colocação, numas quartas de final da Libertadores, e jogando um futebol muito, muito digno. É difícil enfrentar o Santos, o Marinho, claro, numa ótima casa. O Santos tem bons jogadores, mas todo o contexto político do clube dava a impressão de que o Santos ia acabar caindo. E o Fluminense é outro time também, que surpreende positivamente. Quer dizer, o Fluminense que está aí numa digna... cadê aqui? Deixa eu atualizar aqui. O Fluminense... Saiu do G4 nessa última rodada. Saiu do G4 na última rodada, Tá, né? em 7º colocado. Tá na 7ª colocação. Logo na frente do Santos. O trabalho do Odair Helman... Fala, Léo, fala. Não, vai lá, Fábio. Eu ia citar o Odair, eu ia comentar inclusive isso. Tem que ver como o Fluminense vai reagir a não ter mais o Odair, né? Esse é o ponto. O trabalho do Odair Helman foi muito bom já desde o Campeonato Carioca, né? O Fluminense chegou à decisão do Campeonato Carioca contra o Flamengo com um time infinitamente inferior e fez frente ao Flamengo. No final da Taça Guanabara, na final da Taça Guanabara e também até certo ponto na final do Campeonato Carioca. E no Santos, a gente tem de destacar, cara, é que isso está escondido, isso não aparece para o torcedor e não aparece para o público de uma maneira geral, mas o trabalho do Cuca é excepcional no Santos. É verdade. É excepcional se a gente levar em consideração todos esses aspectos aí citados pelo Thiago, né? O problema administrativo é enorme no Santos, impeachment de presidente. O Cuca está fazendo no Santos muito mais do que o trabalho de um simples entre aspas, do que um trabalho de um treinador. Ele faz muito mais o Santos. Ele está fazendo muito mais do que aquilo que foi combinado, acordado no momento da contratação dele. O Cuca teve que convencer zagueiro a jogar, né? O Cuca teve que convencer o Veríssimo a ficar no Santos. Ainda não tem 100% de êxito nisso, mas ele está trabalhando nisso. O Cuca teve de agir como mediador e convencer o Everson a voltar para o Santos e pedir desculpas e ser reintegrado para que aí então fosse feita uma negociação envolvendo dinheiro para que o Everson saísse do Santos. O Cuca está se envolvendo em determinados assuntos e o treinador não deve se envolver, e ainda assim está sobrando tempo para armar o time dentro do campo. O trabalho do Cuca é fantástico, é um dos melhores dele nos últimos anos. O Marinho chegou a dar declaração, na época ainda do Pérez, o presidente falou: meu presidente é o Cuca. O Cuca é presidente do Santos, quase isso. Aí a gente imagina a importância. Porque o Marinho é o principal jogador do time, então o trabalho de convencimento, você tem total razão. Tem um trabalho de gestão, né? Ele faz um trabalho de gestão nesse processo, e é uma coisa que, por exemplo, não aconteceu no Corinthians. Agora que o Corinthians estabilizou, passou a eleição, e aí o Corinthians começou ali a melhorar no campeonato, que era uma das questões políticas que a gente tinha. A gente também criticava o próprio elenco do Corinthians, falta de encaixe, etc e tal, mas esse tipo de trabalho que o Cuca está fazendo no Santos não tinha no Corinthians, e o Corinthians também estava passando por certas dificuldades políticas, econômicas, etc. Então, quem sabe se tivesse alguém aí, nessa comparação, só para exemplificar o quão é bom o trabalho do Cuca na frente do Santos, nesse processo de gestão também de pessoas, né? Não só de armar o time. Se esse trabalho fosse feito também, não tivesse sendo feito por alguém como o Cuca no Corinthians há um tempo atrás, o Corinthians talvez estivesse acima dessa nona posição que está agora, né? Talvez utilizando esse time com essas peças, que talvez algumas pessoas elogiam, outras mais ou menos, mas também faltou isso no Corinthians para o time encaixar. Então, e isso você encontra no Santos. Então é interessante ver esse trabalho do Cuca. Sem dúvida. E até uma coisa que eu ia comentar do Corinthians, só para não deixar passar, Fábio disse bem da questão física, citou o exemplo de Corinthians e São Paulo. Isso não tira o mérito da estratégia do Mancini, né? O Mancini entendeu a situação e
fez uma estratégia baseada também, sabendo que ele ia ter mais força física e mais fôlego, e aí usou essa estratégia de forma correta e o Corinthians jogou melhor, né? Soube usar essa estratégia. O Fábio comentou esse exemplo, e eu acho que o técnico também tem que saber usar isso, né? Porque às vezes você tem um ganho físico, mas você monta uma estratégia que não traz intensidade para o seu time. Né? Que não gera o resultado, né? Que não gera o resultado. Porque aí você, já que assim, tudo bem, aí tem lá o Corinthians que tá jogando só esse campeonato agora. Ok, tem que se aproveitar desse tempo de treino para poder ganhar e organizar o time. Foi o que a gente estava falando, criticando o Atlético Mineiro. Né, o Atlético Mineiro, o campeonato inteiro só com o brasileiro e não consegue ir além, e por isso que tem a decepção. Então, é esperado que o Corinthians, mesmo que o São Paulo esteja ali nos milhões de jogos invictos, né, no último campeonato, milhões também é demais, né? Mas... não, eu sei, mas que esteja muitos jogos invictos. Seria lindo se fosse 17 milhões de jogos invictos. Mas aí continua a invencibilidade no Itaquerão, né? Na arena Neoquímica. Mas Vou até botar o microfone depois dessa. Não, mas o coração agora. Não, agora virou. Todo mundo já vestiu a camisa, né? Mas a gente é obrigado o Corinthians se aproveitar dessa vantagem. É obrigado. E o São Paulo se colocou nessa situação. Por sorte ou por azar, por estar em mais campeonatos ou por ter atrasado os jogos. O São Paulo também se coloca nessa situação, então são as regras do jogo que todo mundo aceita, né? Vai ter um acúmulo dos jogos, então eu quero participar de todos os campeonatos. Pronto. Então, os outros times que se aproveitem disso. E aí você vê os times que estão mais debaixo da tabela, que também estão jogando só um campeonato e também não conseguem engrenar, ou ainda decepcionam, né? Por exemplo, como o Vasco, que começou o campeonato lá na frente. Uma coisa que eu ia comentar, voltando um pouquinho no papo do Santos, num ano que a gente teve eleição em vários clubes ao mesmo tempo, num ano que a gente teve várias diretorias fazendo um monte de bobagem dos mais diversos estilos, o Inter perdendo o poder, o Flamengo lá com a discussão de demitir ou não o Domenech, a contratação do Rogério, as trocas de técnico também no Corinthians, vários clubes fizeram diversas bobagens dos mais diversos estilos, mas nenhuma diretoria fez tantas bobagens e foi tão mais comentada do que o próprio time quanto a do Santos, né? A diretoria do Santos teve impeachment, teve atraso de salário, teve eleição, teve contratação de jogador acusado de estupro, teve um monte de bobagem para tirar a atenção do campo. E mesmo assim o time tá indo bem, né? É milagroso mesmo o trabalho do Cuca. Ele pegou esse vácuo de gestão no Santos e tá resolvendo o problema, fazendo muito mais do que se esperava do time. E uma coisa que eu ia até perguntar para vocês, uma provocação. A gente tá discutindo aqui quem joga o futebol para ser líder, futebol para ser campeão. Quem vocês apontariam hoje como o melhor jogador do campeonato no geral? Eu apontaria o Marinho. Foi o que eu mais fiquei surpreso, que eu mais fiquei impressionado vendo com o que fez já em campo, em alguns jogos. Só para registrar, Léo, o Robinho, né, foi culpado na segunda instância lá na justiça italiana, né? Já está na segunda instância e continua sendo culpado aí do processo, talvez vá subir para a terceira instância, né? Agora só resta a terceira e última instância na Itália, que é o equivalente ao Supremo de lá da Itália, né? Pois né? E como teve gente que defendeu na época. Né? Sempre vai ter. Ainda tem, né? Você vai no Twitter, você ainda vê muita gente defendendo ele. Não, mas vamos ver o que é, não sei o que, tem que provar. Enfim, claro. Partimos do princípio que todo mundo é inocente até que prove o contrário, tem que ter provas, né? Mas ali, né, meu amigo, já tem muita coisa ali. Né? Cai no que a gente conversou em episódios passados, no último episódio, né? O futebol às vezes parece que é um universo paralelo, né? Uhum. Mas vamos para a questão do Léo. Cara, eu acho que o melhor jogador, sim, eu concordo com o Marinho. No começo do campeonato, claro que era o Galhardo, né? O Galhardo era artilheiro, tinha mais assistências também, mas ele caiu de produção, né? Na constância, eu acho que o Marinho tem sido fundamental para o Santos, e sem ele, sem dúvida alguma, o Santos não estaria na posição que está. É claro que, mas é o 8º colocado, mas óbvio de tudo que a gente comentou, e o time ainda está nas quartas de final da Libertadores, né? Eu também acho que é o Marinho.
Fábio e Mal, quem que vocês acham que é o melhor jogador do campeonato até aqui? Se o campeonato acabasse hoje, teremos um sério problema de tapetão, né? Se o campeonato acabasse hoje. Mas, se o campeonato acabasse hoje... Piada sutil. Se o campeonato acabasse hoje, quem seria o melhor jogador do campeonato? Eu acho que eu concordo em relação ao Marinho, assim, tem alguns jogos que a gente assiste, né, que eu assisti, que você pega, nossa, esse cara fez uma boa jogada, né, assim, e lembrando, vendo o jogo do Santos, aí de novo o Santos, né, Santos e Flamengo nesse final de semana, teve ali uma jogada, a jogada do gol do Santos foi absurdamente bem armada, e metade do time ali é time reserva, tinha moleques, e assim, dá pra perceber o como é bem treinado o Santos. Como também, várias jogadas que a gente vê o São Paulo jogando, a gente vê como o São Paulo está sendo bem treinado, porque tem uma jogada que eles sabem exatamente para onde vai tocar. Mas pensando numa pessoa só e pela regularidade e talvez pela coisa do cara que está carregando o time nas costas, né? Todo o tempo quando você vê bons movimentos, bons jogos, time ganha, etc e tal, eu acho que sim, acho que o Marinho. Tanto que tem gente até pedindo o Marinho, a gente acompanha no Twitter, nas redes sociais, pedindo o Marinho na seleção, né? Pedindo o Marinho na seleção. Eu já falei isso várias vezes. É óbvio que ele não tem futebol para ser titular da seleção brasileira, mas acho que pelo menos ser testado alguma vez, mesmo que não entre em campo no jogo valendo, mas chama o cara para ele treinar com a seleção, lembra dele, né? Eu acho que um cara como o Marinho, ele merece ser valorizado. Comentários, por exemplo, do Irlan Simões, jornalista do Sport TV de lá da Bahia, torcedor do Vitória, inclusive, ele comenta sempre no Twitter que se o Marinho não foi chamado quando ele jogava no Vitória, pelo que ele conseguiu jogar no Vitória, ele não foi chamado para a seleção, ele não merece mais ser chamado, porque ele nunca mais jogou, mesmo jogando bem agora, ele nunca mais jogou aquela temporada com a camisa do Vitória. E falando de Nordeste ainda, vocês falaram que os times mais surpreendentes são Fluminense e Santos. Eu incluiria o Ceará nesse Sim. Eu ia falar do Ceará quando a gente estava nessa pauta, a gente acabou mudando de assunto, mas eu ia falar do Ceará, porque está fazendo uma campanha super ok, super equilibrada. Quando o Rogério Ceni estava no Fortaleza, o Fortaleza estava mais para cima da tabela, o Ceará estava lá no meio, todo mundo comparando os times cearenses, e aí, ok, agora o Ceará vem nessa regularidade, nessa toada, tá ali em 10º, belisca 9ª, 8ª colocação, tá nessa variação e segue, tranquilo, não tem riscos. O Guto Ferreira é um grande treinador, né? O Guardiola é um grande treinador. E que não tem chances em times de grandes centros, né? Eu digo São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Muito embora nos últimos anos esses grandes centros tenham se expandido, né? E ainda bem, o Bahia tem feito um grande trabalho, né? Tanto é que levou o Mano Menezes para lá. Ceará e Fortaleza têm crescido muito no cenário nacional. Então, talvez, e tomara que isso aconteça, treinadores desse gabarito, como do Guto Ferreira, não precisem chegar a Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas e Rio, para mostrar realmente do que são capazes, né? Já tem muitos jogadores escolhendo trabalhar em time do Nordeste, que tem salário mais garantido em dia lá, do que em clube grande do Sudeste e Sul, né? Isso, inclusive, vira uma pauta boa para um futuro episódio nosso, né? Essa transformação do futebol no Nordeste. A minha tese é de que os investimentos lá das cotas de TV do Esporte Interativo, da Turner, fechando com os clubes do Nordeste, a Copa do Nordeste em si, deu um upgrade financeiro muito bom, em geral, para os clubes do Nordeste. 2-3 anos atrás, os clubes do Nordeste, o Nordeste em geral, corria o risco de não ter clube nenhum na Série A, né? E o ano que vem, a gente tem chance de ter até 6 nordestinos na Série A. Pode subir o Sampaio Correia, o CSA também está brigando por ali. Se não cair nenhum, a gente pode ter 5 ou 6 ano que vem. Mas o Fábio não falou, né? Isso que eu ia falar. Voltando ao tema aí, Fábio, responda. Quem que você acha que é o melhor jogador do campeonato até aqui? Até aqui o Marinho. Eu respondo com convicção. Tem feito um grande campeonato. Até o final as coisas podem mudar e muito vai depender do time que conquistar o título, né?
Nessa reta final, por exemplo, se o São Paulo mantiver a liderança e conquistar o título, muito possivelmente o Luciano vai despontar aí como um dos principais jogadores do campeonato, né? Talvez o principal, se continuar rendendo o que rendeu até agora, né? O Luciano se machucou, enfim, vai ficar fora nos próximos dias, mas se conseguir conduzir o São Paulo ao título, por exemplo, aí não tem muito jeito. No Atlético Mineiro, se o Atlético for campeão, que eu não acredito, o Keno pode despontar como um cara que fez toda a diferença. É interessante que Flamengo e Palmeiras não tem essa peça, né? Não tem esse cara, a não ser que alguém pinte em um dos dois times e carregue a equipe aí para a conquista do título, isso não vai aparecer. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, o Marinho. Eu tava aqui analisando, vocês falaram muito bem do Ceará, tá na 10ª colocação hoje, mas tirando o Ceará e Red Bull Bragantino, dessa metade da tabela para baixo, os times simplesmente não vencem, né? O Fortaleza, uma vitória nos últimos 10 jogos, Atlético Paranaense também não ganhou nos últimos 5 jogos, Bahia também nada de vitória nos últimos 5 jogos. Então, 3, 6 pontos nessa parte de baixo da tabela tem contado muito, né? Os times estão com um aproveitamento muito ruim da metade de baixo da tabela, né? Um aproveitamento muito fraco. E só complementando que o início da discussão foi com relação à disputa de título, eu acho que até Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo, por mais que o Palmeiras tenha um pouco mais de dificuldade, acho que todos esses brigam ainda por título. O Inter, a gente falou desde quando saiu o Cudê, acho que não vai ter força, nem padrão para isso. E o Grêmio é interessante, né? Porque o Grêmio fala, esse ano o Grêmio deu prioridade pro brasileiro, não tá abrindo mão e tudo mais. Milagre, o Inter vai para Libertadores, né? Então, e o Grêmio hoje tem 57% de aproveitamento. Terminou 2019 com 57%. Terminou 2018 com 57%. Então o Grêmio é isso. Então eu acho que fica entre esses 4 mesmo. E eu acho que o São Paulo é um dos que tem menos chance por conta do elenco mais enxuto. Eu de fato acredito que com tempo para treinar, Flamengo desponta, por mais que não tenha hoje um futebol para isso. Atlético Mineiro eu acho que não ganha também, mas eu acho que tem mais oportunidades. E Palmeiras talvez encoste aí para passar, tá? E é isso, né, senhores? Eu acho que a gente já tá no bonus track, então passamos aqui por todo um disco chamado Palco Iluminado do Fundo de Quintal, em homenagem ao Birani. Então a gente vai ter que encerrar, né? Eu só queria encerrar comentando uma coisa antes da gente até agradecer a existência do Fundo de Quintal para a história da música brasileira, mas pegando isso que o Thiago comentou, eu nem ouso apontar quem vai ser campeão, porque a cada rodada, termina uma rodada, você fala, time tal vai ser campeão. Aí passa outra rodada, não, vai ser o outro, vai ser campeão. A cada rodada a gente acha uma coisa. Hoje meu sentimento também é que eu acho que o Flamengo vai ser campeão. Mas na rodada anterior eu achava que era o São Paulo, teve rodada que eu achava que era o Palmeiras, teve rodada que eu achava que era o Inter. Não dá pra... Eu não cravo mais nada nesse campeonato. E alguns meses atrás, a gente também conversando sobre isso, eu tinha falado que era o Atlético Mineiro que ia ser campeão. Exato. Então, hoje já também não sei se eu acredito nisso. Então, vamos ver. Vamos nessa, gente. Voltaremos ao assunto nas próximas semanas. Um abraço. Um abraço. Valeu.